Uniclac. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. E eu tô aqui para falar mais um pouquinho com você de quê, Canário? Mais um pouquinho sobre esse estatuto maravilhoso aqui. Canário, sobre a lei de número 6513 de 95. Canário, vem falar comigo, vou falar de quê? Do estatuto da PM do Maranhão? Isso. Vamos lá, vamos queimar um pouquinho mais nele aí. Canário, bem de leve, ele diz assim, ó. O servidor militar da reserva remunerada poderá ser convocado para serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado quando. Canário, então ele pode ser, Canário, sim, para prestar serviços técnicos e especializados. Como assim, Canário? Serviço técnico especializado, quando ele tem habilidade naquela área que ele está exercendo, ou seja, naquela atribuição que ele está fazendo. Então ele pode ser convocado? Pode sim. Para compor o conselho de justificação, se não houver no serviço ativo militar, em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido. Ou seja, Canário, até para compor o conselho de justificação ele pode também ser convocado. O mesmo cara que é o quê? Inativo, que tiver na reserva o quê, Canário? Remunerada. Beleza? Mais um cadinho. O militar convocado terá os direitos e deveres dos da ativa. Ah, Canário, então mesma coisa, sim, como se ele tivesse na ativa, de igual situação hierárquica, exceto quanto a promoção que não concorrerá e contará com um acréscimo esse tempo de serviço. Então ele conta só como um acréscimo ao tempo que ele está trabalhando e, Canário, ele tem as mesmas prerrogativas, exceto aquela promoção que ele não vai concorrer com os demais. A convocação terá a duração necessária ao cumprimento da missão, que se deu origem, não podendo exceder a 6 meses. Então, Canário, ele não pode ser superior a 6 meses. E será precedida de inspeção de saúde. Verificar se realmente aquele militar que estava na reserva remunerada goza desse direito, ou seja, tem qualidade de fazer, ou seja, por isso que ele passa por uma inspeção de saúde. É vedada a convocação do militar, a reserva remunerada, exercer qualquer cargo ou função de comando ou chefia previstos nos quadros de organização da Polícia Militar. Então esse da reserva remunerada não pode, Canário, mas chamou da reserva remunerada para quê? Para exercer comando ou chefia? Não, isso ele não pode, beleza? Da transferência para a reserva não remunerada. Toma cuidado que agora já é a não remunerada, hein? O servidor militar da ativa que aceitar cargo público civil permanente será transferido para a reserva não remunerada. Então, o cara que tiver na ativa, que aceitou cargo público permanente, vai automaticamente para essa reserva quê? Não remunerada. O militar transferido para a reserva nas condições não fará jus à remuneração. Então, é sem dinheiro, Canário. Isso é sem dinheiro, beleza? Isso é reserva não remunerada. A passagem do militar para a reserva será efetuada por ato do governador a contar da data da posse do novo cargo em que o militar for investido. Se ele for investido no novo cargo, ele vai para a reserva o quê, Canário? Não remunerada, beleza? Automaticamente. Da reforma. A passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio. A reforma será aplicada ao militar que for julgado definitivamente incapaz. Então ele vai ser o quê, Canário? Reformado por invalidez, por incapacidade. Estiver agregado por mais de 1 ano por ter sido julgado incapaz definitivamente pela Junta Superior de Saúde. Canário, se ele tiver agregado há mais de 1 ano, ele será reformado, Canário? Sim, automaticamente. Ou se ele for um incapaz, ou seja, Canário, famosa invalidez. A reforma será aplicada ao militar que, estando na reserva remunerada, atingir as seguintes idades. Limites de permanência na reserva remunerada. Qual, Canário? Sexo masculino, 66 anos. Vaza a reserva. Canário, oficial do sexo feminino, 61 anos. Bico nela. Praça do sexo masculino, 64. E do sexo feminino, 59. Canário, isso tem que saber? Sim. Essa reforma será aplicada a esse militar, beleza? Que estando na reserva remunerada, atingir as seguintes idades de permanência na reserva remunerada. Canário, então automaticamente ele vai, Canário? Sim, beleza?
A reforma será aplicada ao militar que for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal por sentença passada em julgado. Canário, então essa reforma será aplicada a quem for condenado pela sentença passada em julgado é a forma transitada. Sendo oficial e a pena de reforma tenha sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em julgamento de recurso por ele impetrado, em consequência de conselho de justificação a que tenha sido submetido. O militar reformado só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado e nas condições nela estabelecidas ou por decisão do governador do Estado. Canário, então esse reformado só pode readquirir, canário, a situação do militar anterior em outra sentença do tribunal ou por decisão de quem? Do próprio governador. Beleza? Aí que ele vai decidir. A reforma será aplicada ao militar que, sendo aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, e for condenado à pena de reforma em julgamento do Conselho de Disciplina, cuja decisão tenha sido confirmada pelo julgamento de recursos por ele impetrados ao governador de Estado. Beleza? Isso é a reforma aplicada ao militar. Beleza, gente? O militar reformado só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do tribunal ou por quem, canário? Decisão do governador. Esse pedaço aqui é bem tranquilo, deu para passar até bem rapidinho. Tem mais um pouquinho, galera? Tem mais informações para a gente queimar gordura ainda. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da corporação organizará a relação dos militares que houverem atingido a idade limite para a reserva remunerada a fim de serem o quê? Reformados. Se ele já atingiu a idade limite, faz o quê, canário? Reforma. Beleza? Vamos que vamos. A capacidade definitiva do militar pode sobrevir a ferimento recebido na preservação da ordem pública, ou seja, enfermidades contraídas nessa situação ou que nela tenham sua causa e ou efeito. Como assim, galera? Essa incapacidade definitiva do militar. Ele diz ferimento recebido à preservação da ordem pública. Da ideia, por causa do exemplo, quando era tiro, o tombo foi baleado, beleza. Ou enfermidades contraídas nessa situação. Está inválido por aquela enfermidade, beleza. Ou que nela tenham sua causa e o efeito, não entendi. Então, exemplo, claro que eu dou. Lembra daquele filme? Ó, Rio de Janeiro, meu estado, que lindo, estado de origem, estado mais seguro da federação. Rio de Janeiro fez o que, canário? Teve um filme chamado de Tropa de Elite. Lembra desse filme? Falando um ainda, isso. Lembrou dele? Você lembra de o cara que fez o personagem principal? Wagner Moura, né? Isso. E ele teve o chamado Capitão Nascimento, show. E o Capitão Nascimento, trabalhando lá, ele estava no pico de estresse absurdo. Por quê, canário? O comandante do BOP, nível de estresse elevado. Lembra que ele tomava um monte de remédio? Depois ele baixou a psiquiatria? Isso. Não, na verdade ele não baixou. Ele só foi, ele não chegou a fazer baixa. A gente chama de baixa psiquiatria, beleza? Naquele momento, canário, que ele fez aquele ato, eu te faço a primeira pergunta. Ele estava ou não estava com transtorno gerado pela relação do cargo dele? Sim, canário, aquele estresse mental? Sim. Então, naquele momento ele diz, enfermidades contraídas nessa situação ou que nela tenham causa ou efeito. Se a enfermidade for contraída decorrente daquele ato, sim. Acidente de serviço, doença, moléstia, enfermidade adquirida com relação ao causa e efeito nas condições inerentes ao serviço. Ou seja, canário, se ele tem aquilo ali, causa e efeito daquilo que eu acabei de falar. Beleza? Mais um pouquinho. Diz assim, os casos citados anteriormente serão provados com atestados de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos de acidente, baixa do hospital, papeletas de tratamento nas enfermarias, hospitais e os registros de baixa utilizados como meio para esclarecer a situação. O militar da ativa julgado incapaz será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico do próprio posto ou graduação. Então, canário, aquele cara julgado incapaz será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico do próprio posto. Ele está naquele posto que ele está. Então, vai ser calculado ali, com aquele soldo que ele vai ser reformado. Canário,
O militar da ativa julgado incapaz definitivamente será reformado com qualquer tempo de serviço. Se ele é incapaz, eu não vou ter que esperar ele mais um tempinho, galera. Então, eu não olho o tempo. Eu vou olhar simplesmente a sua incapacidade. O tempo que ele tiver. Beleza? Vamos lá. A incapacidade definitiva do militar pode sobrevir a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosane, neoplasia grave, e outras moléstias que lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada. Canário, isso aqui só tem que lembrar o quê, Canário? Lembrar que isso pode ser considerado como incapacidade definitiva? Sim. Acabou, só isso. Acidente ou doença, moléstia, enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Canário, a incapacidade definitiva do militar. Aí ele diz, deverá ser comprovado que a doença ocorreu após o ingresso na polícia militar do estado do Maranhão. Se ele comprovou que aquela doença veio depois, beleza? Aí sim. Veio antes, ele já estava trazendo, aí não tem muito o que discutir. Canário, isso foi descoberta depois, então veio depois, é assim que funciona, beleza? Nos casos de tuberculose, a Junta Militar de Saúde deverá basear seus julgamentos em observações clínicas acompanhadas do respectivo exame subsidiário, de modo a comprovar com segurança a atividade da doença, após acompanhar a sua evolução até 3 períodos de 6 meses de tratamento clínico cirúrgico, metódico, atualizado e sempre que necessário nosocominal, salvo quando se tratar de reformas grandemente avançadas no conceito clínico e sem possibilidade de regressão completa, os quais terão que aparecer imediato incapacidade definitiva. Canário, se verifica que ele não tem chance de voltar, faz o quê, Canário? Imediato é o quê? Incapacidade definitiva daquela pessoa, beleza? O parecer definitivo a adotar nos casos de tuberculose para os portadores de lesões aparentemente inativas ficará condicionado a um período de consolidação extranosocominal nunca inferior a 6 meses, contados a partir da época da cura. Claro, se for nunca inferior a 6 meses, tá, gente? Mais do que 6 meses, beleza? Aí ele traz a ideia, beleza, desse parecer definitivo. Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave persistência, ao qual esgotados todos os meios habituais de tratamento, permaneça. É isso que você tem que entender. A alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. Beleza? Aí é considerado a famosa alienação mental. Mais um cadinho. Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas assim julgadas pela Junta Militar de Saúde. Beleza? Isso não é considerado alienação mental. Galera, não concorda. Não concorda não, só decora isso aqui que pode cair. Beleza? Considera-se paralisia todo caso de neuropatia grave, ou seja, neuropatia grave e definitiva, que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas. Claro, essa parte de doença, você acha que pode cair? Se cair, vai cair letra de lei. Pode aprofundar mais do que isso, senão você não é obrigado a saber tudo, beleza? Se fosse o cargo de saúde, aí sim a gente ia aprofundar. São também equiparadas as paralisias, os casos de afecções, músculos articulares, graves crônicas, reumatismos graves e crônicos, progressivos de doenças similares. Nos casos esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos que osteomúsculos articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, motilidade,
troficidade ou demais funções que tornem o indivíduo tal permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. Mais um cadinho, são equiparados à cegueira. Não só os casos de afecções crônicas progressivas, incuráveis, visão rudimentar que apenas permitam a percepção de vultos não suscetíveis à correção por lentes, beleza? O militar reformado, por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser a legislação peculiar. Canário, então, se ele for reformado por incapacidade, sim, Canário, e dispuser, aí naquele momento ele colocou assim, ó, superior recurso. A revisão poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, beleza? Se ele era incapaz e ficou bom, ele pode fazer esses dois. A transferência para a reserva remunerada, observada a idade limite para a permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar o quê? 2 anos. Se o tempo ultrapassar os 2 anos, Canário, ele trabalha essa ideia, essa transferência da reserva remunerada. O policial militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que sob sua guarda e responsabilidade eles dispensem tratamento humano e condigno. Canário, então naquele momento eu entendo que o policial militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde sob sua guarda e responsabilidade. Como assim, Canário? Enquanto o juiz não colocou o curador, ou seja, quem é que vai tomar conta dele, quem é que vai receber por ele, aquela pessoa que não tem o que é, Canário, reformada por alienação mental, automaticamente os beneficiários vão estar tomando conta, beleza? Até ter um curador. O curador é a pessoa que vai tomar conta, que vai exercer, judicialmente falando. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público por iniciativa dos beneficiários, parentes e responsáveis até 60 dias a contar da publicação do ato da reforma. Se ele for reformado, Canário, por quê? Por alienação mental, até 60 dias ele vai o quê? Ter a interdição judicial, beleza? 60 dias é o prazo, só isso você tem que gravar desse pedaço. A interdição judicial do militar e seus internamentos em situação apropriada do militar não deverão ser providenciados pela corporação quando não deve, tá, gente, essa interdição judicial. Não houver beneficiários, parentes ou responsáveis. Se não tem, galera, eu vou fazer para quê? Interdição judicial, não tem lógica. Não forem satisfeitas as condições de tratamento. Galera, se também não for, não tem lógica, né? Os processos e os atos do registro de interdição do militar terão andamento sumário. Serão instruídos com laudo proferido por Junta Militar de Saúde em isentos de custos. Beleza? Então até o laudo, Canário, não tem custo, não tem não. Beleza? Esses processos, atos e registros, beleza? Nada disso no militar. Da demissão, da perda do posto e da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Canário, aí já começa a vir, ó, o chicote, couro comendo, porrada em cima dele. A demissão da Polícia Militar aplicada exclusivamente aos oficiais efetua a pedido ex officio. Então ele pode pedir a demissão e ele pode, Canário, também ser demitido de ofício, ex officio. Beleza? Vamos lá. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado, sem indenizações aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato. Ele tem mais de 5 anos de oficialato, não indeniza nada, mete pé, pode, tchau, beijinho. Com indenização às despesas feitas pelo Estado, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Claro, tem menos de 5 anos, pode sair? Pode, mas ele vai ter que pagar o quê? Aquilo que o Estado investiu nele, as suas despesas, beleza? Agora, se ele ficar mais de 5 anos de oficialato, já não é necessário. Continua. No caso de
o oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses e inferior ou igual a 18 meses no país, por conta do Estado, não tenham decorrido os 2 anos. Canário, se ele fez, oficial, qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses ou inferior a 18 meses. Canário, se ele tem de 6 meses a 18 meses de curso, esse é o raciocínio. Canário, qualquer curso, ele diz, qualquer curso ou estágio, beleza? Botei aqui curso. Aí ele diz 18 meses no país. E não tenham decorridos o quê? Mais de 2 anos. Canário, ele é obrigado a ficar o quê? Mais de 2 anos. Aí ele colocou. Não tenham decorrido mais de 2 anos. De sua conclusão, a demissão só será concedida mediante indenização das despesas. Então, se ele tem que ficar mais de 2 anos, se ele ficar menos de 2 anos, Canário, aí ele tem o quê? Ele tem que pagar o quê? Uma indenização. Beleza? O militar que tem que pagar, mediante indenização das despesas correspondente ao referido curso ou estágio, exceto os vencimentos acrescidos, se for o caso das vantagens pecuniárias. Se decorrido aquele curso, Canário, ele tem uma vantagem pecuniária ocasionada aquele curso, aquela vantagem ele não devolve. Lembra, Canário, porque ele fez direito a uma das fatias de pizza. Canário, tem várias fatias. Uma das suas fatias é aquela vantagem vinda daquele curso. Não, aquela ali é direito adquirido, eu não posso tocar. Agora o restante não, o restante é investimento do Estado, o Estado quer de volta. Beleza? Então, se ele foi de 6 meses a 18 meses fazendo curso, ficou até 2 anos, beleza? Ou seja, Canário, ficou até 2 anos, ele tem que devolver o dinheiro. Mais de 2 anos ele não precisa devolver o dinheiro da despesa, beleza? Não é o dinheiro da vantagem, é o dinheiro da despesa. Não demore nisso, hein? Se o oficial tiver feito qualquer curso ou estágio superior a 18 meses no país, por conta do Estado, aplica o dispositivo no parágrafo anterior, se ainda não houver decorrido mais de 3 anos. Então, Canário, mais de 18 meses, ele tem que ficar o quê? 3 anos. Ou seja, Canário, mais de 3 anos. Esse é o raciocínio. Até 18 meses, ou seja, 2 anos. Beleza? O mesmo raciocínio. O oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração. Beleza? Se ele saiu, nenhuma remuneração. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso quando da declaração de guerra, estado de sítio, estado de emergência, calamidade pública e grave perturbação da ordem pública, e ainda em caso de convocação. Beleza? Esse direito de demissão ele pode, Canário. Aí ele diz, pode ser suspenso, tá? A declaração de guerra. Entrou em guerra, pode suspender esse direito? Na hora. Beleza? Na hora. Vamos que vamos. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou incompatibilidade com o mesmo oficial que ele tem declaração de indignidade, Canário, não serve, for condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Superior a 2 anos já não pode ir no oficialato, de jeito nenhum. Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, transitou em julgado. For condenado por sentença transitada em julgado por crime para o qual o Código Penal Militar comine essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à segurança nacional. Se ele já, na pena, já previne, ou seja, Canário, automaticamente. Se não, basta ter o quê, Canário? Mais de 2 anos transitado em julgado. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo oficial que incidir nos casos previstos em lei específica que motivem o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado o quê? Culpado. Canário, se ele incidir, Canário, nos casos previstos em específica que motivem o julgamento por conselho de justificação e for considerado culpado, sim. E tiver perdido a nacionalidade brasileira. Se ele perder a nacionalidade, também, Canário. Declaração de indignidade, na verdade. Beleza? O oficial PM só poderá ser posto, só perderá, o posto e patente se for declarado indigno do oficialato ou
com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Beleza? Então esse oficial canário só perde de ser posto? Sim, canário, se for declarado indigno do oficialato. Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Vamos que vamos, tá acabando. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado a perda do posto e da patente só poderá readquirir a sua situação militar por outra sentença do Tribunal de Justiça do Estado, julgado em grau de recurso. Beleza? Se declarado indigno, canário, com ele incompatível ou condenado a perda da sua patente, só poderá readquirir a situação militar por outra sentença do Tribunal de Justiça, julgado em grau de recurso. Canário, então não pode aqui, por exemplo, se ele perdeu, canário, declarado indigno oficialato, ordem do governador pode? Não, aqui é outra sentença, julgando se for em recurso. Recorreu, ele faz outra sentença, aí sim ele pode, não é pelo governador, não demore com isso. Mais um pouquinho. Da exclusão a bem da disciplina, o negócio começou a ficar mais feio. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio, então não é a pedido. A quem, canário? Ao aspirante oficial e demais praças com estabilidade assegurada, desde que tenham sido condenados a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos pela Justiça Militar ou Comum. Se ele tem pena restritiva de liberdade igual ou superior a 2 anos, ele já ganha o quê? Exclusão a bem da disciplina. Canário, ele é um cara muito indisciplinado para estar aqui, por isso que exclusão a bem da disciplina. Tenha pronunciado tal sentença, ou seja, canário, o Conselho Permanente da Justiça, por haver perdido a nacionalidade brasileira. Então, ou seja, tenha pronunciado tal sentença, canário, automaticamente. E iniciada nos casos que motivem o julgamento pelo Conselho da Disciplina. Se motivou o julgamento pelo Conselho da Disciplina, também exclusão bem da disciplina, canário. Isso tem que gravar aspas, isso aqui, filho, essa parte de pena não tem pra onde tu correr. Por quê, canário? Porque ele vai cair te perguntando o que é o quê. O aspirante a oficial, caraca, canário, muita coisa, eu sei que é, mas vamos lá. Diz, o aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, se houver sido excluído, a bem da disciplina só poderá adquirir a situação anterior, por outra sentença de instância superior e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão por consequência de sentença do Conselho Permanente de Justiça. Outra sentença, o que é, canário? De instância superior, se for pelo Conselho, beleza? Aí ele pode tentar voltar. Ele pode, canário, poderá adquirir a situação anterior, ou seja, voltar. Por decisão do comandante-geral, se a exclusão for consequência de ter sido culpado em conselho de disciplina. Canário, então por decisão também do comandante-geral? Isso, também do comandante-geral. É de competência do governador do Estado o ato de exclusão, a bem da disciplina, do aspirante oficial, bem como dos praças com estabilidade assegurada. Beleza? Isso é competência, canário. O ato de exclusão é de competência do governador. Beleza? Vamos que vamos. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não é isenta das indenizações os prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Como assim, canário, essa exclusão da praça a bem de disciplina? Imagina que o cara fez uma merda, beleza? E tá perdendo, tá metendo pé. Canário, ele fez uma merda, mas ele gerou um prejuízo para um terceiro, por exemplo. Se ele gerou um prejuízo para o terceiro, não acarreta, não, mas ele não tem mais cargo, dane-se. Ele tem que indenizar o terceiro, ele tem que indenizar a fazenda pública. O que é fazenda pública? Os cofres do Estado. Bolso do Estado é chamado de fazenda pública, beleza? Então ele tem que indenizar? Sim. Então não é porque ele fez uma merda que acarretou, ou seja, canário, que está livre agora, está isento, não. Não é porque ele perdeu que ele está isento, não. Ele fez a merda, vai até o final. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, e sua situação militar será definida pela lei do serviço militar. Canário, então, se for a bem da disciplina, nadinha. Não ganha nadinha. Mais um pouquinho.
da disserção. A disserção do militar acarreta uma interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça. Ou seja, canário, então essa disserção do militar acarreta a interrupção do serviço com a consequência demissão ex officio do oficial. Canário, demissão automaticamente, exclusão do serviço para a praça. Demissão ex officio, oficial, exclusão, canário, exclusão do serviço ativo se o cara for praça. A demissão do oficial ou exclusão do praça com estabilidade assegurada no processo processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes do prazo. Então essa demissão, canário, ficou 1 ano agregado, não apareceu, canário, nem capturou, aí automaticamente vai virar o que, canário? Uma demissão ou exclusão do prazo, beleza? Aquele cara que deserçou, ou seja, a famosa disserção. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Desertor já era, canário, mete, toma um bico. Desertor é aquele cara que não apareceu, tá, gente? Sumiu. O ausente é diferente do desertor, lembra disso? O ausente, diferente do desertor. Show, a gente trouxe isso. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo, mediante parecer do TMS a seguir, agregado para se ver processar. Beleza? A reinclusão em definitivo do militar, que se trata o parágrafo anterior, dependerá de sentença do Conselho da Justiça. Então ele pode colocar de volta? Sim, mas depende da sentença do Conselho da Justiça. O falecimento e do extravio. O falecimento militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo a partir da data da ocorrência do óbito. Morreu, infelizmente, a ocorrência do óbito tal dia, não tem para onde correr. O extravio do militar da ativa acarreta a interrupção do serviço militar com consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data que o mesmo for oficialmente considerado extravio. Vamos lá, não dorme não, estou de olho em você, hein? Vamos lá. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Canário, essa exclusão 6 meses após, canário? Sim. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública e outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do militar da ativa será considerado como falecimento para fins deste estatuto. Tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Beleza, canário? Essa daí, mais um tópicozinho bem tranquilo. Canário, esse pedaço aqui já é um pedaço mais de decoreba, não tem jeito. Aquele de explicar, eu já paro de explicar, o restante a gente bate aí para ganhar mais tempo e falar umas outras especificidades. Reaparecimento militar extravio ou desaparecido desligado de serviço ativo resulta em sua reinclusão mediante parecer Justiça Militar nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem a seu afastamento. O militar reaparecido será submetido ao Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina por decisão do comandante-geral, se assim julgar necessário. Então, canário, será submetido? Sim. Ele pode voltar? Pode. A gente já falou o que é. O tempo de serviço. Isso aqui é bom você ficar ligado do tempo de serviço. Os militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de seu ingresso. Considera-se como data de ingresso para fins deste estatuto a data do ato em que o militar é considerado incluído ou matriculado em uma organização policial militar. Então, a data daquele ato, canário, é considerado o quê, canário? Como ingresso nesse estatuto. A data da apresentação pronto para serviço no caso de nomeação. E isso também já é contado. A data que ele for incluído ou matriculado em uma organização policial militar. É dali que é contado já o seu serviço, canário? Sim, dali já conta o seu serviço. Continue.
Caraca, canal, é muita informação que a gente já falou hoje, eu sei. Vamos lá que eu tenho mais coisa. Acabei ainda não. Ele vai dizer assim, ó, pra gente, ó. O militar reincluído recomeça a contar o tempo de serviço da data de sua reinclusão. Galera, se ele tinha saído, está reincluído, ou seja, da data que ele volta, começa a contar. Quando, por motivo de força maior oficialmente reconhecida, inundação, naufrágio, sinistro, aéreo, outras calamidades, faltarem dados para contagem de tempo de serviço, caberá ao comandante-geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso, de acordo com os elementos disponíveis. Como assim, galera? Com motivo de força maior oficialmente reconhecida, inundação, ou seja, tudo aquilo ali que for, faltem dados para cadastrarem o tempo de serviço. Caberá ao comandante-geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso de acordo com os elementos disponíveis. Perdeu a documentação inteira, canário, de todo mundo ali, e aí o comandante-geral que vai dizer o tempo de cada um. Canário, o comandante totalmente discricionário desse ato, eu sei. Mas é o que acontece, beleza? Se ocorrer uma situação dessa, não tem dado, não tem equipamento, não tem mais nada, perdeu tudo, o comandante que vai dizer quanto tempo cada um tem, beleza? Na apuração do tempo do militar será feita a distinção entre o tempo de efetivo serviço e anos de serviço. Canário, ele vai trazer essa diferença? Mas, canário, qual é a diferença? Vou te explicar agora, fica calmo, a lei é ótima. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite a ser estabelecida para a contagem de data do desligamento do serviço ativo. Então é do dia a dia. Canário, quando ele fala que é do dia a dia, eu quero que você entenda esse raciocínio. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo militar da reserva remunerado? Não serão deduzidos, ou seja, do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções e gozo de licença-prêmio. Canário, esse tempo não é contado? Canário, não é. Se ele está afastado, no dia a dia não é contado. O tempo de efetivo serviço, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor de 365 dias para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Galera, então 365? Sim, para contar. Não será computado o tempo de serviço passado pelo militar reformado na inatividade por incapacidade definitiva, que retornar ao serviço ativo na forma da legislação vigente. Então, esse tempo, canário, computado como de serviço passado pelo militar reformado na inatividade por incapacidade, esse não será computado, canário, esse não conta. Beleza? Como é que é contado o tempo? Em dias, 365 dias. Mais um cadinho. Ano de efetivo serviço é a expressão que designa o tempo de serviço, como os seguintes acréscimos, beleza? Esses são os anos, beleza? Tempo de serviço prestado à administração federal, estadual e municipal, e a iniciativa privada vinculada à Previdência Social pelo militar anteriormente ao seu ingresso da Polícia Militar, será computado para efeito de transferência para reserva remunerada e reforma. Não é computável para efeito ou algum o tempo, beleza? Que ultrapassar a 6 meses contínuo em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Claro, então é computável para efeito de algum tempo? Não. O cara que ultrapassar 6 meses contínuo para licença de tratamento de saúde. Mais de 6 meses não conta. Passado de licença para tratar de interesse particular. Não, isso aí não tem como contar porque o interesse é dele, particular. Passado como o quê? Desertor. Desertor não conta também. Decorrido em cumprimento da pena de suspensão de exercício do posto de graduação, cargo de função, por sentença transmitida e julgada. Galera, naquele momento, galera, o cara está com suspensão, por exemplo, também não tem como contar, né, gente? Senão era férias, não era suspensão. Beleza? O nome não seria suspensão, seria férias. Então vamos que vamos. Não é computado como efetivo algum o tempo
decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenham sido concedida suspensão condicional de pena, quando então o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Beleza? Esse tempo decorrido do cumprimento, canário, de restritivo de liberdade, ou seja, por sentença transitada em julgado. O tempo que o militar vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes, quando em serviço na preservação da ordem pública ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se ele ou tivesse passado no exercício daquelas funções. Beleza? Esse tempo militar, canário, vier passado afastado do exercício das funções, em consequente ferimentos recebidos em acidentes, preservação da ordem pública ou moléstia adquirida no exercício das funções, toma cuidado, será computado como se ele tivesse passado no exercício das funções. Então, esse tempo que impede, canário, conta como tempo de efetivo exercício. Beleza? Não demore nisso. É vedado o casamento do cadete e demais alunos enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos do órgão de formação, cujos requisitos para admissão exijam condição de solteiro, salvo nos casos excepcionais. Vamos lá mais um bocadinho. Aí ele diz assim, o tempo de serviço passado pelo militar na atividade de operações de guerra será regulado em legislação específica. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato que o conceder. Canário, então esse tempo aí conta como estabelecer o ato conceder? Sim, canário. A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço para fins de passagem para inatividade será de entrada do requerimento no protocolo da Ajudância Geral, P1 das Unidades do Interior. A passagem para a inatividade produzirá efeito a partir da publicação do Diário Oficial do ato que o concedeu. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos termos de serviço público federal, estadual, municipal ou de iniciativa privada entre si, nem os acréscimos do tempo para os possuidores de curso universitário e nem como tempo de serviço computável após a inclusão matriculado ou nomeação do militar. Mais um pouquinho. Das recompensas e das dispensas de serviço. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Galera, então ele tem esse direito? Sim, pelos bons serviços que ele prestou, beleza? São recompensas militares. Quais são, canário? Prêmio de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios, louvores e dispensas de serviço. Canário, até dispensa de serviço é uma recompensa? Sim. Então ele pode ter como dispensa, canário, como uma recompensa, uma dispensa do serviço. Isso ocorre, canário, o quê? Ocorre em prisões específicas, coisas desse tipo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando prende grandes traficantes, o policial que fez aquele ato, beleza, ganha dispensa e por aí vai. As dispensas de serviço são autorizadas para o afastamento total do serviço em caráter temporário e podem ser concedidas como recompensa para desconto em férias, em decorrência de prescrição médica. Canário, então essas dispensas podem ser até por prescrição? Sim, canário. Pode ser como recompensa, como a gente já falou, beleza? Para desconto em férias também. Ele trouxe assim, a dispensa como recompensas terão duração de 8 dias
no máximo, e as decorrentes de prescrição médica, desconto em férias até 15 dias. Canário, até 15 dias se for médica. Se for férias, 15 dias. Até 15 também. E canário, e se for recompensa? 8 dias. As dispensas de serviço serão concedidas com remuneração integral e sem prejuízo para a contagem do tempo de efetivo serviço. Então, o cara que está sobre dispensa está recebendo, canário, normal, integral, tudão aí no bolso dele, beleza? É vedado o uso por parte de organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação à Polícia Militar. Canário, o uso por parte de organização civil de designação que possam sugerir a sua vinculação, isso é vedado, tá? A gente não pode utilizar nada não que esteja vinculado. Excetuam-se das prescrições as associações, clubes, círculos ou outros que congreguem membros da Polícia Militar e que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio entre militares e seus familiares, e entre esses a sociedade civil local. Ou seja, canário, esse aqui não conta, tá? O restante conta normal. Vamos que vamos, mais um cadinho. O aluno do curso de formação de oficial, quando designado para o curso, obedecerá às seguintes restrições. Quando desligado por falta de aproveitamento, terá direito a uma rematrícula durante o curso. Beleza? Se ele for desligado por falta de aproveitamento, ele tem direito a uma rematrícula. Caraca, canário, o aluno do curso de formação será desligado do curso sob as seguintes restrições. Isso aí. Quando desligado por motivo de saúde, poderá ser rematriculado no prazo de 2 anos. Canário, se ele for desligado no prazo de 2 anos. E quando desligado a pedido, não terá direito à rematrícula. Canário, se ele foi desligado por falta de aproveitamento, ele pode se rematricular no próximo. Se foi saúde, 2 anos ele ainda pode. Se foi ele pedindo, não. Beleza? Pedido não terá. Se ele pediu para sair, não tem como ele voltar. Chorou. Quando desligado por motivo disciplinar, será licenciado a bem da disciplina, salvo se praça com estabilidade, assegurada que obedecerá às prescrições legais. Beleza? Vamos que vamos. O aluno do curso de formação de oficiais, após concluir o primeiro ano com aproveitamento, se reprovado nos anos subsequentes e não tendo direito à rematrícula, poderá ser promovido à graduação de terceiro sargento. Tá, no curso de formações oficiais, concluir o primeiro ano com aproveitamento reprovado nos anos subsequentes, não tendo direito à rematrícula, se ele não tem mais direito, ele já foi aprovado, está faltando 2, ele poderá ser promovido à graduação de sargento, beleza? De terceirão. Os alunos dos demais cursos com duração superior a 4 meses, quando desligados por falta de aproveitamento ou por motivo disciplinar, só poderão concorrer a nova indicação após transcorridos 12 meses. Fica 12 meses a data do desligamento. Tem que ficar 12 meses de stand-by para ver se ele aprende a parar de fazer o quê? Merda. Beleza? Este é o raciocínio. A indicação para o curso superior da polícia, CSP, curso de aperfeiçoamentos oficiais e o curso de especialização de gestão de segurança pública e o curso de aperfeiçoamento de sargentos, dentre os candidatos inscritos, considerados aptos nos exames de saúde e prova de aptidão física, recairá sobre os mais antigos na escala hierárquica, ou seja, o mais antigo naquela escala que vem. São adotados na Polícia Militar do Maranhão, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis e regulamentos em vigor no exercício, ou seja, no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente. Aí mais um cadinho ele diz: os dispositivos constantes desta lei aplicam seus servidores militares, integrantes do Corpo de Bombeiros Militares. Então isso aí para Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar. Galera, quando você diz esse pedaço comigo, que é esse pedaço de quê?
de toda essa informação que a gente já trabalhou, eu sei que foi muita coisa, a gente grifou bastante coisa, esse final aí é um pedaço mais maçante, mais cansativo, mas era um pedaço que eu tinha que falar com vocês. O que eu quero que você grave de verdade? Eu quero que você grave a entrada do militar, a parte inicial do seu artigo, eu quero que você grave os deveres, as obrigações e as penalidades, ou seja, as demissões, Canário, tanto a pedido quanto a bem da disciplina. Então eu quero que você grave os principais pontos. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito cansativo, eu sei que tem hora que parece que dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto, mas não desiste não. Você tem sonho, luta por ele. Dane-se que o da esquerda não está acreditando, nem o da direita. Eu sei que um monte de gente não está acreditando em você. Dane-se todo mundo. Canário, não interessa ninguém, interessa aquilo que você vai fazer para mudar de vida. Beleza? Então continua na batida aí, continua lutando. Eu sei que é cansativo, mas você tem um potencial absurdo. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Professor Canário, meu Instagram, e meu Facebook, Prof. Douglas Canário. Pode mandar questões, pode mandar dúvida, que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Só uma coisa, não desista do sonho, não desista daquilo que te faz sorrir, só de imaginar. Então lute por aquilo que você quer e vá até o fim, beleza? Fecho com vocês aqui, este bloco, fecho com vocês, beleza? E só te peço, não esquece de avaliar a aula lá não. Forte abraço aí, valeu guerreiro, força!